Força Aérea de Israel ataca centro de comando operacional do Hezbollah no Líbano. As forças de defesa de Israel afirmaram nesta sexta-feira, 5/1/2024, que a força israelense atacou um centro de comando operacional do Hezbollah no sul do Líbano. Hoje cedo, um caso das Forças Armadas israelenses atingiu um centro de comando operacional do Hezbollah na área da cidade de Blida, no Líbano, diz o comunicado. Os tanques e a artilharia das Forças Armadas israelenses também lançaram ataques em várias áreas do Líbano. Acrescenta o texto: as Forças Armadas israelenses informaram ainda que mais cedo, numerosos lançamentos foram identificados do Líbano em direção ao território israelense, mas foram interceptados por Tel Aviv na quarta-feira, 3/1/2024. 7 combatentes do grupo militante Hezbollah, incluindo o oficial Hussein Yazbek, foram mortos em confrontos na fronteira entre Líbano e Israel. Na terça-feira, 2/1/2024, uma explosão no sul da capital libanesa, Beirute, matou um dos principais líderes do Hamas, Saleh al-Awari. Segundo informações repassadas, a explosão foi provocada por um drone israelense que atacou o local e matou pelo menos 6 pessoas no subúrbio de Daireh, no sul de Beirute. Desde 8 de outubro, a fronteira com o território israelense tem experimentado crescente tensão quando o grupo armado libanês Hezbollah lançou dezenas de foguetes em direção a Israel em apoio aos ataques do grupo Hamas no dia anterior. Vida que segue, como fica o BRICS em 2024 sem a entrada da Argentina? Pergunta. Parte da mídia argentina tem tratado a recusa de Milei em participar do BRICS como uma forma de governo atentar para a grave crise econômica que o país enfrenta. Mas como fica o grupo em 2024 sem a participação do país sul-americano? Pergunta. No final do ano passado, quando Milei ainda era candidato à presidência, ele já havia declarado que a Argentina não faria parte do BRICS porque o país, nas palavras de Milei, deveria alinhar-se aos Estados Unidos e a Israel. E não ao que chamou de países comunistas, fazendo alusão à China e ao Brasil na oportunidade. Apesar de ser retórica matizada por um discurso anticomunista ter como intuito único agradar sua base eleitoral, o fato é que a recusa de Milei em participar do BRICS não alterará o futuro do desenvolvimento do grupo para o Brasil. Aliás, a decisão de Milei não foi sequer considerada uma surpresa. Isso porque a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, já anunciava em novembro que a Argentina não se juntaria ao BRICS, conforme convite emitido durante a 15ª cúpula do grupo na África do Sul. Para Milei, o desejo argentino de participar do grupo era, na verdade, um desejo da administração de Alberto Fernandes, sendo que o atual presidente chegou ao poder com o intuito de estabelecer um novo princípio de inserção internacional para Buenos Aires, desfazendo as políticas de seu intercessor Milei ao recusar o BRICS. Nada mais fez, portanto, do que pôr em prática uma das suas promessas de campanha, visando o desengajamento da Argentina de iniciativas multilaterais. Ora, já é sábado que a Argentina vive uma crise financeira muito significativa, o que requererá provavelmente novas negociações com o FMI e instituições que o BRICS procura reformar de modo a dar maior voz às potências econômicas emergentes do sistema. Não à toa é a função da em função da incapacidade de instituições ocidentais como o FMI e o Banco Mundial de acomodar os interesses dos países do sul global, que o grupo lançou seu próprio Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, ou NBD, em 2015, com sede em Xangai, para atuar no financiamento de projetos de infraestrutura sustentável ao redor do globo. Apostar em uma cooperação com o NBD, como faz o Uruguai, não parece ser do interesse da Argentina de Milei, que optou por liberar esforços políticos para se concentrar na tentativa de solução de seus problemas domésticos. Para além disso, é necessário mencionar que o projeto de inserção internacional de Buenos Aires é um projeto que casa como o do BRICS. Milei declarou que tem a intenção de formalizar uma aproximação maior com os Estados Unidos e com o Ocidente de modo geral, ao passo que o BRICS em alguns aspectos, é um grupo que se opõe justamente a algum dos privilégios dos países ocidentais no sistema internacional. Até por isso explica-se o fato de Milei ter chamado a adesão da Argentina ao BRICS de inoportuna. Aliás, Milei também tem a intenção de dolarizar a economia do país, enquanto o BRICS, por sua vez, vem conversando no sentido de diminuir o papel do dólar no sistema internacional. Seja como for, para o BRICS, a não entrada da Argentina no grupo representa sim uma perda relativa, em relação principalmente a um aspecto em específico, a saber se a Argentina, a segunda maior economia do subcontinente, o BRICS perde a oportunidade de aumentar sua influência e presença na América do Sul. Todavia, a decisão de Milei não deve influenciar outros membros do grupo a repensar sua permanência no BRICS, como no caso do Brasil, que é um dos corações e motores da iniciativa. Afinal, ainda que ocorra uma transição de poder em Brasília para um governo de direita mais nacionalista, não é realístico pensar que o Brasil possa, com isso, deixar o BRICS.
Na administração anterior de Jair Bolsonaro, apesar de discutir saída de um eventual saída do Brasil do BRICS, com essa questão sendo mencionada, por exemplo, em alguns artigos de opinião pública pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que o movimento não veio a ser realizado como se especulava. Araújo é de opinião de que o BRICS não é interessante para o Brasil como projeto político por representar, entre outras coisas, uma plataforma de contestação aos privilégios do Ocidente nas relações internacionais. Ainda assim, o Brasil e Bolsonaro cediam uma cúpula do BRICS no país em 2019, deixando claro que, apesar das predilações do anterior presidente de sua equipe, o país continuava a se engajar com o agrupamento. A próxima reunião do BRICS, agora alargada pelas inclusões do Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã, acontecerá em Kazan, na Rússia. Com esses novos atores, em especial do Oriente Médio, o BRICS passa a controlar praticamente metade dos recursos energéticos globais, sobretudo petróleo e gás natural. O grupo, vale lembrar, já tinha como um dos seus membros originais a Rússia, segundo o maior produtor de gás natural e petróleo do mundo. A partir de 2004, conta também com a participação de outros países importantes do segmento, como é o caso do Irã e da Arábia Saudita. Nesse caso, o BRICS aumenta inegavelmente seu poder e peso geoeconômico no mundo para desagrado do G7. Outra questão de impacto para o futuro do grupo diz respeito ao projeto comum de negociar em moedas locais, o que diminuirá paulatinamente o papel internacional do dólar, verdadeiro golpe para a hegemonia dos Estados Unidos nas relações internacionais. Depois da Segunda Guerra Mundial, países como a Arábia Saudita, por exemplo, concordaram em vender petróleo em troca de dólares, gerando o que ficou conhecido posteriormente como petrodólares. Hoje, a própria Arábia Saudita tem negociado com a China a venda de petróleo em troca de yuans e outras moedas alternativas, fazendo do BRICS um grupo-chave para o processo de desdolarização da economia mundial. Pois é, os tempos mudaram. Logo, quando a Argentina de Milei propõe dolarizar a economia do país, ela está, na verdade, caminhando no sentido contrário da maioria global. Assim sendo, como ficará o BRICS em 2024 sem a adesão da Argentina? Pergunta. A resposta é simples. O BRICS continuará muito bem, obrigado. A Ucrânia está com poucos suprimentos de defesa aérea, enquanto a Rússia intensifica os ataques. No final de dezembro, como parte da Operação Militar Especial em curso de Moscou, o exército russo conduziu uma série de ataques aéreos contra a infraestrutura militar da Ucrânia. As forças ucranianas estão esgotando os suprimentos vitais para o seu sistema de defesa aérea após um intenso bombardeio russo contra a infraestrutura militar da Ucrânia, informou a Newsweek. A revista norte-americana citou o porta-voz do exército ucraniano, Sergei Naev, dizendo que a Rússia estava tentando esgotar as defesas aéreas da Ucrânia, enquanto mais ajuda dos Estados Unidos a Kiev está em jogo. Este comentário surgiu pouco depois de Oleg Starikov, um coronel reformado do Serviço de Segurança da Ucrânia, ter declarado no seu canal no YouTube que os militares russos continuam a exercer pressão crescente sobre as posições do exército ucraniano. Esta pressão sobre as nossas posições não mostra sinais de que vai diminuir. A situação na frente oriental continua difícil. As forças armadas russas aumentaram significativamente o uso de veículos blindados e drones de ataque, observou Starikov. Ele acrescentou que as tropas russas estão simultaneamente conduzindo ofensivas intensivas em diversas direções e capturando posições ucranianas. Isso ocorreu depois que o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, admitiu que não havia mais dinheiro dos Estados Unidos para a ajuda militar ucraniana. Demos agora à Ucrânia o último pacote de assistência e segurança que temos para apoio em fundo antes do ano novo, logo depois do Natal, e temos de obter o apoio do Congresso para podermos continuar a fazer isso. Ele estava se referindo ao 54º pacote da autoridade de retirada presidencial, no valor de 250 milhões, anunciado em 27 de dezembro. O pacote inclui munição adicional para lançadores de defesa antiaérea, NASAMS, e mais sistemas de lançamento múltiplos de foguetes guiados. Ou sistema de lançamento múltiplo de foguete M270 fornecido pelos Estados Unidos. Questionado sobre se os envios de armas para a Ucrânia irão parar se não houver ação do Congresso, Kirby respondeu que seria necessário fazê-lo. O presidente Joe Biden assinou o último pacote de assistência à segurança, para o qual tínhamos fundos de autoridade de reposição. É isso. Precisamos que o pacote suplementar seja aprovado para que possamos fornecer assistência de segurança nacional adicional à Ucrânia, afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Ele alertou que não há outro pote mágico a que recorrer para tentar obter apoio para Kiev. No final de dezembro, o Ministério da Defesa russo informou que as Forças Armadas do país realizaram uma série de ataques com mísseis e drones contra os militares ucranianos, incluindo instalações do complexo militar industrial, campos de aviação militar, arsenais e depósitos de armas. Todos os alvos designados foram atingidos como resultado dos ataques que foram conduzidos como parte da Operação Militar Especial Russa em curso. Os Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte intensificaram a assistência militar à Ucrânia. Pouco depois do início da Operação Militar Especial de Moscou, a Ucrânia alertou repetidamente contra novos entregas de armas a Kiev.
sublinhando que tais medidas apenas alimentam o conflito, acrescentando que o equipamento militar ocidental acabará por ser destruído. Moscou também alertou que os países da OTAN estavam brincando com fogo a fornecer armas a Kiev. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, enfatizou que qualquer carga contendo armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. Segundo ele, os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito ucraniano, fornecendo armas e treinamento e treinando soldados no Reino Unido, Alemanha, Itália e outros países. Tropas russas de guerra eletrônica detectaram mais de 2 milhões de alvos aéreos em 2023. Especialistas militares ocidentais citaram as capacidades incomparáveis da Rússia na guerra eletrônica como um dos principais fatores que contribuíram para o fracasso da contraofensiva ucraniana. As divisões de guerra eletrônica das Forças Armadas russas identificaram e rastrearam mais de 2 milhões de objetos voadores. Entre eles estavam 600 mil aeronaves estrangeiras, incluindo 2 mil aviões de reconhecimento e mais de 20 bombardeiros estratégicos. Durante o ano, as tropas em serviço foram colocadas em prontidão de combate mais de 4 mil vezes. O Ministério da Defesa russo sublinhou que este é um indicador óbvio do elevado nível de pressão sobre a guerra eletrônica e observou ainda que o equipamento de guerra eletrônico russo é capaz de detectar qualquer objeto voador no espaço, desde pequenos drones a mísseis hipersônicos. O Ministério da Defesa sublinhou que as tropas russas responsáveis pela guerra eletrônica são profissionais altamente qualificados, desde oficiais de alta patente até sargentos e soldados rasos. O Ministério acrescentou que alguns deles aprimoraram as suas competências enquanto realizavam operações militares na Síria destinados a proteger o governo legítimo dos jihadistas apoiados pelo Ocidente. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério, as tropas de guerra eletrônica estão adquirindo nova experiência de combate no decurso da operação militar especial e também desenvolvendo novas abordagens táticas de acordo com a natureza em constante mudança da guerra moderna. Anteriormente, a Sputnik informou que os analistas militares independentes dos Estados Unidos descreveram as capacidades de guerra eletrônica da Rússia como incomparáveis, enquanto a British Royal United Service Institute diz que as ferramentas russas foram o fator-chave que selou o destino da tentativa da contraofensiva de verão ucraniana. Tendência global da economia. 1 em 3 países da ONU está optando pela desdolarização. A desdolarização é o processo de redução da hegemonia do dólar americano no comércio global e nas operações financeiras através da mudança para métodos de câmbio alternativo, como os nacionais sistemas de pagamentos nacionais, bem como da transferência de reservas cambiais. Um terço dos Estados-membros da ONU já optou pela desdolarização e decidiu confiar nas moedas nacionais para realizar pagamentos, concluiu a análise da Sputnik. De acordo com o estudo, os apelos mais decisivos para eliminar o dólar e substituir por moedas nacionais vieram de políticos cujos países são membros de grandes organizações regionais, como a Associação das Nações do Sudoeste Asiático, a ASEAN, e o BRICS, originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas foi expandido para incluir uma série de outras nações em 1º de janeiro. Foram analisadas declarações feitas por funcionários de 193 países da ONU nos meios de comunicações internacionais russos, mostrando que representantes de pelo menos 68 países da ONU apoiaram abertamente o processo de desdolarização e declararam que estavam tomando medidas nesse sentido. Por sua vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs rapidamente a criação de uma moeda alternativa ao dólar para pagamentos dentro do BRICS. A opinião foi partilhada por ministros da economia sul-africana, pelo ministro da economia sul-africano, Enoch Godongwana, que apelou ao aumento dos empréstimos em moedas nacionais. O ministro acabou sendo apoiado pelo presidente queniano William Ruto, que instou os líderes locais a darem os primeiros passos no sentido do abandono do dólar, em vez disso, a efetuarem transações através do sistema de pagamentos pan-africano. A investigação da Sputnik indicou que muitos países já perceberam o fato de que o dólar representa uma ameaça não só como meio de pagamento, mas também como instrumento de poupança. Pelo que o conceito de desdolarização deve ser considerado de forma mais ampla. Israel, por exemplo, anunciou anteriormente que reduziria a participação do dólar nas reservas cambiais do país a favor do yuan. Alguns países estão fazendo esforços mais direcionados para reduzir a dependência da sua população em moedas estrangeiras, incluindo o Vietnã, que proibiu depósitos de longo prazo em moeda estrangeira. Maxim Ossadash, chefe do departamento analítico do Banco BKF, Conselho Moscou, disse que a desdolarização é uma das consequências da crescente fragmentação da economia global e da transição para o mundo multipolar. A desdolarização se intensificou devido às sanções anti-russas que mostraram claramente os riscos da dependência da economia nacional da moeda norte-americana. A desdolarização reduz a procura pelo dólar e, como resultado, contribui para a sua desvalorização, apontou Ossadich. Isso se seguiu a declaração
do ministro da Integração e Macroeconomia da Comissão Econômica da Eurásia da Rússia, Sergei Glaziev, que como a gama potencialmente limitada de cooperação entre a União Econômica da Eurásia e a ASEAN aspira a atingir novos níveis, é especialmente importante acelerar a transição para moedas nacionais. Isto é um imperativo para nós, já não podemos negociar em moedas ocidentais, mas leva tempo para os nossos parceiros apreciarem plenamente os benefícios e a importância de uma transição para as moedas nacionais, sublinhou o ministro. O dólar sofreu uma queda de 2,7% diante de outras importantes moedas globais durante 2023, um ano com o pior desempenho do dólar desde a recessão econômica associada à PAN C19 em 2020. A hegemonia de 50 anos dos Estados Unidos no Oriente Médio está sendo desafiada agora, diz a analista. Nos próximos anos, os Estados Unidos poderão enfrentar hostilidade e frustração por parte das pessoas no Oriente Médio, disse a Sputnik, um antigo oficial de guerra psicológica do Exército dos Estados Unidos. E analista contra o terrorismo do Departamento do Estado norte-americano, Scott Bennett. Washington se prepara para uma possível nova guerra no Oriente Médio, um cenário que é perigoso para as possibilidades de reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relato político, citando fontes não identificadas. De acordo com a apuração, os funcionários da Casa Branca estão ponderando a resposta dos Estados Unidos porque temem que ela possa se expandir da atual guerra em Gaza para um conflito regional mais amplo e prolongado. Os Estados Unidos enfrentam agora uma maior deteriorização em todo o Oriente Médio. O ataque terrorista em Kerman, no Irã, os ataques Houthis em curso no Mar Vermelho, os ataques na Beirute, libanesa e outras ameaças para aumentar as tensões na região, disse Bennett. Os Estados Unidos se encontram atualmente em uma situação em que a sua hegemonia de 50 anos no Oriente Médio está sendo desafiada, explicou o analista Bennett. Acrescentou que ao longo dos últimos 20 anos os Estados Unidos substituíram o intervencionismo militar pela diplomacia e, como resultado, ofenderam e condenaram ao ostracismo a maioria, se não a totalidade dos povos, nações e culturas do Oriente Médio. Como os Estados Unidos da América prestando apoio total à guerra de Israel contra os palestinos em Gaza, o ambiente se tornou agora tóxico, segundo Bennett. Consequentemente, estamos testemunhando a toxicidade desta relação que começa a levar os países do Oriente Médio a procurar amizade e aliança com outras nações, como a Rússia e o seu consórcio de nações, o BRICS. Isso pode empurrar os Estados Unidos para certo grau de racionalidade política, militar e econômica, se não histeria que poderia se manifestar em ataques militares, observa o analista. Ele sugeriu que os Estados Unidos poderiam tomar medidas contra o Iêmen, o Irã, Beirute, o Líbano e outros países que possam entrar no conflito de Gaza ao lado dos palestinos, dos iemitas, dos iranianos e dos russos. Quando questionado sobre como os Estados Unidos poderiam responder às atuais crises regionais, Bennett respondeu que os Estados Unidos vão reagir com as suas cartas geopolíticas típicas, que são sanções econômicas contra o Iêmen, o Irã, o Líbano e qualquer país que esteja do lado deles. Ele não descartou a possibilidade dos Estados Unidos desencadearem ataques com mísseis a partir dos seus 46 navios de guerra nas proximidades do Mar Vermelho contra alvos iemitas e possivelmente contra o Irã, bem como alvos no Líbano, na Síria, que podem incluir alvos russos nas proximidades. Isso poderia desencadear um contra-ataque do Iêmen e do Irã, que poderia resultar no naufrágio de muitos navios da Marinha dos Estados Unidos, bem como na destruição de bases norte-americanas no Iraque e no Catar, de acordo com um antigo oficial de guerra psicológica do Exército dos Estados Unidos. Referente-se à escalada em curso no Oriente Médio, o analista destacou que o atual conflito israelo-palestino se tornou um pesadelo para os Estados Unidos, porque está alienando os povos árabes e muçulmanos nos Estados Unidos e na Europa e colocando em perigo alvos diplomáticos e militares norte-americanos das proximidades. Além disso, o Ocidente está sendo considerado um criminoso de guerra e visto cada vez mais como um hipócrita por ajudar a encorajar crimes contra a humanidade através do seu apoio militar, econômico e político ao aparente genocídio do povo palestino por parte de Israel. Isso pode ser agravado pelas revelações de que Israel tem planejado esta operação e que, de fato, não foi simplesmente uma resposta a um ataque do Hamas, concluiu Bennett. A Alemanha envia munição para tanques Leopard e veículos de combate Marder para a Ucrânia. A Alemanha forneceu outro lote de assistência militar à Ucrânia, incluindo munições para os principais tanques de batalha Leopard 2, veículos de combate de infantaria Marder, sistemas de defesa aérea Skynet e outros equipamentos, disse o governo alemão. Forneceu apoio militar à Ucrânia, munição para Leopard 2, A6, 90 veículos de combate de infantaria Marder, com munição e peças sobressaltantes mísseis Iris-T SLM, um sistema de defesa aérea Skynet com munição, 8 radares de vigilância aérea TRML 4D-44
1.970 cartuchos de munição de 155 milímetros, disse o governo alemão em comunicado na quinta-feira, 4/2/2024. 4/1 de 2024. A remessa militar de Berlim para Kiev também inclui 16 tanques de remoção de minas Vicente 1, 14 tanques de colocação de pontes Bever com peças sobressaltantes, 212 sistemas de detecção de drones, 56 radares de vigilância Gol 12, 358 veículos, incluindo caminhões, micro-ônibus, veículos off-road, 305 fuzis MK com 47,85 milhões de cartuchos de munição para armas de fogo, dizia o comunicado. A exportação de armas da Alemanha aumentaram 40% em 2023 e atingiram o recorde de 11,71 bilhões em meados de dezembro de 2023, informou a agência de notícias DPA, citando o Ministério da Economia alemão. Mais de um terço das exportações de armas aprovado, 4,15 bilhões em armas destinadas à Ucrânia, seguida pela Noruega com 1,2 bilhão, Hungria com 1,03 bilhão e outros, informou a agência de notícias. Os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos da União Europeia, têm fornecido ajuda militar e financeira a Kiev desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O Kremlin tem alertado consistentemente contra o fornecimento contínuo de armas a Kiev, dizendo que isso levaria a uma nova escalada do conflito. Em abril de 2022, a Rússia enviou uma nota diplomática a todos os países da Organização do Tratado Atlântico Norte sobre a questão do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, alertou que qualquer carga contendo armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para um ataque russo. Moscou também sublinhou repetidamente que qualquer equipamento militar ocidental utilizado pela Ucrânia acabaria por ser dizimado pelas forças armadas russas. Bélgica envia 2 caças F-16B à Dinamarca para treinamento de pilotos ucranianos. Em mais uma demonstração de interferência no conflito ucraniano, a Bélgica vai enviar 2 caças F-16B a uma base aérea na Dinamarca para treinamento de pilotos da Ucrânia entre março e setembro. A informação foi divulgada pela emissora RTBF nesta quinta-feira, 4/1 de 2024, citando um relatório do Ministério da Defesa belga. Segundo a mídia, os 2 caças terão como destino a base aérea de Skridestrup, no sul de Jutlândia, juntamente com cerca de 50 militares belgas que vão auxiliar o treinamento dos pilotos ucranianos, além de técnicos e planejadores de missões. Também foi divulgado na última quarta-feira, 3/1 de 2024, que o Ministério da Defesa da Noruega vai enviar outros 2 casos, com até 10 instrutores de voo para treinar ucranianos também na Dinamarca. A medida teve como justificativa a cooperação internacional europeia. Caças são capazes de transportar armas nucleares. Os Países Baixos e a Dinamarca foram os primeiros países a anunciar o fornecimento de caças F-16 à Ucrânia. Em apoio, durante a operação militar especial russa, os aviões são fabricados nos Estados Unidos e podem carregar armas nucleares. Em junho do ano passado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, afirmou que qualquer entrega de caças capazes de transportar artefatos atômicos levaria uma escalada adicional do conflito na Ucrânia e seria considerado pela Rússia uma ameaça direta à sua segurança. No fim de fevereiro deste ano, a operação militar especial completa 2 anos. Na época de seu lançamento, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o objetivo era a proteção das pessoas que, por 8 anos, estavam sendo vítimas de zombarias e genocídio pelo regime de Kiev, o que impossibilitava qualquer outro tipo de reação diante dos riscos à segurança. Mídia. Conflitos armados trazem dinheiro para os Estados Unidos. Solução para apoiados, entre aspas, pelo país é distante. Enquanto a faixa de Gaza é bombardeada e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se arrasta, os Estados Unidos lucram com a situação que ajudou, segundo analistas, a reverter um quadro de recessão esperado para os norte-americanos em 2023. Em artigo publicado na Folha de São Paulo nesta quinta-feira, 4/1 de 2024, analistas afirmaram que as circunstâncias caminhavam para uma recessão dos Estados Unidos em 2023, até um avanço de 4,9% registrado no PIB do país no terceiro trimestre do ano anterior. A razão para o suspiro da economia norte-americana, pergunta, o investimento na indústria bélica como forte incentivo e subsídio distribuídos pelo presidente Joe Biden. A indústria bélica dos Estados Unidos está vendendo como nunca por conta da Ucrânia. Então, pode-se dizer que o ambiente internacional está favorável ao país, disse ao jornal o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa.
Segundo a mídia, em pouco mais de um ano, Washington havia enviado quase 1 milhão de projéteis de 155 milímetros para a Ucrânia, o equivalente a 5 anos de produção do material. Conforme o professor Ricardo Teixeira, coordenador do MBA em Gestão Financeira da FGV, cita o jornal como Biden pretende concorrer às eleições neste ano, ele fará de tudo para entregar um crescimento econômico positivo em 2024. Ou seja, o investimento em conflitos armados em apoio parece evidente para a continuidade da lucratividade para os norte-americanos. Biden tem enfrentado a resistência no Congresso dos Estados Unidos por parte da ala republicana quando o assunto é enviar mais apoio militar à Ucrânia, enquanto outra demanda, as fronteiras com o México, são prioridade para a oposição. Além disso, o apoio a Israel vem gerando controvérsia na opinião pública mesmo no Ocidente. Segundo informações vinculadas pelos Reuters, pela imprensa de comunicação Reuters, o presidente vem incentivando silenciosamente o legislativo para apoiar a venda de 45 mil munições de tanques para Israel. O negócio avaliado em 500 milhões reabasteceria o arsenal israelense. A Ucrânia parece não ter usado tanques Abrams mais de 3 meses após primeiras entregas, diz mídia. Os tanques, apesar de serem blindados, são vulneráveis a ataques de drones com visão em primeira pessoa e não se sabe de nada deles desde o anúncio de que começaram a chegar à Ucrânia, indica a mídia norte-americana. Os tanques de batalha principais M1 Abrams, que foram entregues há 2 meses pelos Estados Unidos à Ucrânia, nunca foram vistos no campo de batalha, relatou na quarta-feira, 3 de 1 de 2024, a revista norte-americana Forbes. Segundo ela, o paradeiro dos veículos militares também é desconhecido. A Forbes explicou que até mesmo os tanques mais bem blindados são vulneráveis a ataques de drones com visão em primeira pessoa, e que os militares ucranianos deveriam modificar os tanques americanos para os proteger melhor. As modificações já tentadas incluem grades, placas e blindagem reativa, embora a última dificilmente seja aplicada, pois acrescentará várias toneladas aos veículos já por si pesados, escreve a Forbes. No final de setembro, a Casa Branca confirmou que os tanques Abrams começaram a chegar à Ucrânia. No total, a Casa Branca promete dar a Kiev 31 tanques Abrams. No entanto, Kirill Budanov, chefe do Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia, disse que esses tanques não viverão muito tempo no campo de batalha durante os combates de armas combinadas. Coreia do Norte dispara 200 projéteis contra ilhas no Mar Amarelo. A evacuação, diz Coreia do Sul. Seul anunciou uma provocação de Pyongyang após relatar um incidente com as forças norte-coreanas nas ilhas coreanas Yeonpyeong, localizadas no Mar Amarelo. A Coreia do Sul anunciou a evacuação das ilhas Yeonpyeong no Mar Amarelo devido a uma possível provocação da Coreia do Norte, informa na sexta-feira, 5 de 1 de 2024, a agência coreana Yonhap. De acordo com a agência, a administração do distrito de Yeonpyeong, da cidade de Incheon, que é responsável pelo grupo de ilhas Yeon, anunciou a evacuação dos residentes 2 vezes às 12 horas e 02 e 12 horas e 30 minutos no horário local, a pedido dos militares. Representantes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disseram aos jornalistas que a Coreia do Norte disparou cerca de 200 tiros perto de Yeonpyeong. Não foram relatadas vítimas. A área das ilhas, onde vive cerca de 2.100 pessoas, tem planejados a partir das 15 horas no horário local exercício dos fuzileiros navais do exército sul-coreano. Yeonpyeong já foi alvo de um conflito em novembro de 2010, quando a artilharia norte-coreana abriu fogo contra as ilhas, disparando 170 projéteis. Como resultado do incidente, morreram 2 fuzileiros navais e 2 civis. E mais de uma dúzia de soldados e vários moradores locais ficaram feridos. Na época, foram ainda registrados danos materiais significativos à infraestrutura das ilhas. Os militares sul-coreanos então responderam ao fogo, matando um militar e ferindo outros 2, disse Pyongyang. Já de acordo com Seul, entre 5 e 10 soldados do Exército Popular Coreano foram mortos e pelo menos 30 ficaram feridos.
Rússia divulga estimativa de quanto o Ocidente já gastou com a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia publicou estatísticas detalhadas sobre a ajuda ocidental fornecida à Ucrânia em seu conflito. Segundo os números do Ministério, as nações estrangeiras já gastaram um valor de 203 bilhões com o governo do presidente Volodymyr Zelensky. Ao todo, 54 países têm prestado assistência às forças ucranianas em meio aos combates contra a Rússia na zona de operação especial. Kiev recebeu mais de 1.600 mísseis e artilharias, mais de 200 sistemas de defesa aérea, cerca de 5.220 tanques e veículos blindados e mais de 23 mil drones, informou o Ministério. Além disso, mais de 500 equipamentos especiais dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão operando de acordo com os desejos de Kiev, sendo 70 satélites de vigilância militar, o restante são comerciais, mas capazes de dupla utilização. As tropas ucranianas contam também com mais de 20 mil terminais da Starlink, empresa da internet via satélite da SpaceX de Elon Musk. As estimativas russas afirmam também que mais de 13,5 mil militares estrangeiros foram para a Ucrânia lutar. Destes, 8.500 eram europeus, 2.700 das Américas, o restante eram da África e da Ásia. Atualmente restam cerca de 1.900 soldados estrangeiros nas fileiras ucranianas, segundo Moscou.